Claro, a água é um tema fascinante quando a gente pensa na geografia da Terra, né? Ela cobre cerca de 71% da superfície do planeta e está presente em oceanos, mares, rios, lagos e até mesmo no subsolo. O que exatamente você quer explorar sobre as águas do nosso planeta? Beleza, então a hidrosfera do nosso planeta é composta majoritariamente por água salgada. Cerca de 97,5% da água da Terra está nos oceanos, ou seja, é água salgada. A água doce, que corresponde a aproximadamente 2,5%, está presente em geleiras, calotas polares, aquíferos, rios e lagos. É bem interessante ver como essa pequena fração de água doce é tão crucial para a vida, né? A maior parte da água doce está congelada nas geleiras e nas calotas polares, representando cerca de 68 a 70% de toda a água doce do planeta. Depois a gente tem as águas subterrâneas, que ficam armazenadas em aquíferos e correspondem a cerca de 30% dessa água doce. Só uma fração bem pequenininha, menos de 2%, está nos rios, lagos e na umidade do solo, que é o que a gente mais utiliza diretamente. A faixa litorânea é realmente super importante. Os ecossistemas costeiros, como manguezais, recifes de coral, estuários e pradarias marinhas, abrigam uma biodiversidade incrível. Essas áreas são berçários para muitas espécies marinhas que são essenciais para a pesca, por exemplo. Além disso, as zonas costeiras protegem o continente de tempestades e erosão e também são fundamentais para o turismo e para a economia local. A gente depende muito dessa faixa oceânica, tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico e social. A faixa litorânea é essencial para o transporte global porque é onde estão localizados os portos, né, que são pontos de conexão entre o transporte marítimo e terrestre. A maior parte do comércio internacional depende do transporte marítimo, porque navios conseguem levar grandes quantidades de mercadorias de um continente para outro de forma econômica. Além disso, as atividades portuárias geram muitos empregos e movimentam a economia local das cidades costeiras, tornando essa região crucial para o comércio e a economia global. A navegação de cabotagem é aquela que acontece entre portos de um mesmo país, ou seja, ao longo da costa, sem atravessar oceanos ou ir para portos internacionais. Ela é muito utilizada para o transporte de cargas e passageiros dentro do próprio país. Essa modalidade de navegação é importante porque ajuda a reduzir o tráfego rodoviário, diminui custos de transporte e também é uma alternativa mais sustentável. A aquicultura marinha, também chamada de maricultura, é basicamente a criação de organismos aquáticos em ambiente marinho, como peixes, moluscos, crustáceos e até algas. Ela é feita em áreas costeiras ou em mar aberto, usando tanques, gaiolas ou outros sistemas que controlam o ambiente de cultivo. Essa prática é super importante para a produção de alimentos, ajudando a suprir a demanda por proteínas de forma sustentável e também reduzindo a pressão sobre os estoques pesqueiros naturais. A extração de sal é uma das mais antigas e pode ser feita tanto em salinas, a partir da evaporação da água do mar, quanto em minas de sal-gema, que ficam no subsolo. Já a extração de petróleo é super importante para a economia mundial e acontece tanto em terra quanto no mar, no que a gente chama de extração offshore, que usa plataformas marítimas. E também tem a extração de minerais do fundo do oceano, como manganês, cobre e níquel, que é uma atividade que está crescendo, mas que também levanta várias questões ambientais importantes. A oceanografia é a ciência que estuda os oceanos em todos os seus aspectos. Ela investiga as características físicas, como correntes, marés e a temperatura da água, as características químicas, como a salinidade e a composição dos nutrientes, e também os aspectos biológicos, estudando a vida marinha, e geológicos, analisando o fundo do mar, né, e a topografia submarina. Então, é uma ciência super abrangente e fundamental para a gente entender melhor os nossos oceanos. A plataforma continental é a área do relevo submarino que se estende a partir do litoral, com uma profundidade relativamente rasa, geralmente chegando até cerca de 200 metros de profundidade. É uma região de transição entre o continente e o oceano profundo, com uma inclinação suave. É também uma área muito rica em recursos naturais, como petróleo, gás natural e também em biodiversidade marinha, o que a torna extremamente importante do ponto de vista ecológico e econômico.
O talude continental é a região que vem logo depois da plataforma continental e marca a transição entre as águas mais rasas e a planície abissal, que é a parte mais profunda do oceano. Ele tem uma inclinação bem mais acentuada do que a plataforma e pode atingir grandes profundidades em uma distância relativamente curta. É uma área de muita sedimentação, onde materiais trazidos dos continentes se acumulam, e também é uma área importante para a biodiversidade, com muitos habitats marinhos diferentes. A bacia oceânica é uma região vasta e profunda do fundo do mar, que fica além do talude continental. Ela é composta principalmente pela planície abissal, que é relativamente plana e pode se estender por milhares de quilômetros. Nessas bacias encontramos formações como dorsais mesoceânicas, que são cadeias de montanhas submersas, e fossas oceânicas, que são as partes mais profundas do oceano. As bacias oceânicas também acumulam sedimentos que vêm tanto do continente quanto de organismos marinhos. Na maior parte, as dorsais oceânicas ficam submersas, formando verdadeiras cadeias de montanhas no fundo do mar. Mas, em alguns pontos, elas podem emergir e formar ilhas vulcânicas, como é o caso da Islândia, que fica sobre a dorsal mesoatlântica. Então, dependendo da atividade vulcânica e tectônica, a dorsal pode sim dar origem a ilhas. A região abissal é a parte mais profunda dos oceanos, geralmente a partir de cerca de 3.000 a 6.000 metros de profundidade. É uma área de escuridão total, porque a luz solar não chega até lá, e as condições são bem extremas, com temperaturas muito baixas e uma pressão enorme. Mesmo assim, existe vida adaptada a essas condições, como peixes, moluscos, crustáceos e micro-organismos que vivem em torno das fontes hidrotermais. É um ambiente fascinante e ainda bastante misterioso para a ciência. O Brasil, assim como outros países com litoral, tem o que a gente chama de zona econômica exclusiva, que se estende por até 200 milhas náuticas a partir da costa. Dentro dessa área, o Brasil tem direitos soberanos para explorar e usar os recursos naturais, tanto vivos quanto não vivos, do mar e do subsolo marinho. Além disso, o Brasil vem pleiteando a ampliação dessa área junto à Comissão de Limites na Plataforma Continental da ONU, para poder explorar ainda mais recursos que existem no chamado Território Azul.